Fala pessoal, hoje a dica vai para situações de argumentação em que situações difíceis de argumentação. É comum, não sei se você já percebeu, quando você às vezes entra nessas situações, pode ser uma negociação maior, pode ser uma situação mais pontual, mas tem momentos em que a gente encontra divergência de opiniões e muitas vezes essa coisa começa a escalar e a gente pode chegar numa situação de impacto nas alianças, e isso é muito ruim para a produtividade, é muito ruim para o andamento das coisas de uma forma geral. Então a dica hoje ela vem para uma inteligência maior na hora de argumentar. Deixa eu explicar um pouquinho. Se você também parar para notar, quando uma argumentação ela começa a escalar, é porque, na verdade, a gente não está mais falando sobre o assunto em si. A gente não está falando mais sobre aquilo que está sendo discutido, mas a gente está falando sobre algo que vem antes daquilo, que tem a ver com os nossos valores, que tem a ver com as nossas crenças, que tem a ver muitas vezes com, e até baseado nessa questão de crenças, com questões que têm nos governado ao longo do tempo, e de repente alguém vem confrontar aquilo que é tão de base para nós. Então isso traz para o nosso cérebro uma sensação de ameaça. E como eu sempre falo aqui, um cérebro ameaçado é um cérebro menos inteligente, um cérebro menos no sentido racional, no sentido lógico. O cérebro mais ameaçado é um cérebro mais animal, é um cérebro que se defende, né? Quando a gente não percebe isso, esse movimento automático do cérebro tende a nos levar para uma reatividade também automática. E é por isso que a coisa vai escalando. Imagina só, dois cérebros, duas pessoas que estão de repente aí com opiniões diferentes ou posições diferentes e que trazem muitas coisas por trás, né? Esses tais dos valores, das crenças, etc. Então, a dica hoje da argumentação, ela tá à frente desse cenário, né? Então, a primeira parte dessa dica tem a ver com escuta. E aqui algumas pessoas trocam, né, essa definição de escuta e ouvir e escutar. Aqui nesse vídeo, ouvir significa o processo do som, né, o processo que o nosso ouvido ouve o som, seja ele qual for. E o escutar significa o processo cognitivo, a nossa interação com aquilo, o nosso processamento cognitivo daquilo que a gente está ouvindo, tá? Então a primeira parte da nossa dica tem a ver com escutar. Escutar significa genuinamente estar ali e ir além das palavras ditas, mas também perceber a pessoa por trás daquelas palavras. Então quando você estiver com alguém, começa a perceber quando a coisa tá tomando um tom diferente, quando a pessoa começa a se comportar diferente, ou escuta você também, escuta a si mesmo, né? Então quando você tanto escute a pessoa quanto escute a si mesmo e perceba quando valores, crenças, coisas mais de base estão sendo atingidas. Porque nessa hora, talvez seja o momento de se fazer alguns posicionamentos, de se colocar os seus argumentos e de sair de cena. Por quê? Porque quando a argumentação começa a escalar, se você parar para perceber, gente, aí você não consegue mais convencer ninguém. É isso que acontece muitas vezes na mídia social. As pessoas já não estão mais discutindo o assunto em si, estão discutindo coisas que vão muito antes disso, né? E ali, você já não tem mais, as pessoas já não estão mais se escutando e, portanto, elas perdem toda e qualquer chance de serem convencidas a respeito de algo novo. Então, a partir do momento que você escuta a si e ao outro e percebe o momento em que a discussão não é mais sobre o assunto em si, traga a sua argumentação da forma mais generosa possível. Peça para a pessoa falar, olha, eu estou percebendo que a gente está aqui falando de coisas que são maiores do que o assunto em si. Peça permissão e posicione, posso colocar aqui o que eu estou pensando só para você considerar? E fala, porque quando você pede permissão e quando você fala que você vai posicionar, isso denota respeito, isso denota uma certeza para o cérebro, denota um convite ao cérebro que vai fazer com que tende a fazer com que a pessoa se abra mais, e a partir daí
coloca aquilo que você quer colocar de uma forma generosa. E daí, sai de cena. A chance da pessoa considerar o que você falou depois e dela digerir isso depois daquela argumentação vai se tornar muito maior do que se você insistir naquele momento que ela de pronto aceite aquela argumentação. Então, essa é a dica de hoje. É uma dica que pode ser usada a qualquer momento e tomara que ela te ajude muito. Qualquer coisa a gente tá por aqui. Tchau!